a China registrou o menor crescimento em 24 anos. A desaceleração da atividade econômica do gigante asiático preocupa países como o Brasil, que destina boa parte de suas exportações para os chineses. O crescimento econômico da China foi de apenas 7,4% em 2014. É o menor percentual desde 1990. O crescimento ficou abaixo da meta do governo, que é 7,5%. Em 2013, o Produto Interno Bruto, a soma de tudo o que é produzido na economia, foi de 7,7%. Analistas apontam duas principais causas das sucessivas quedas anuais do PIB chinês. Uma delas é o mercado imobiliário desaquecido devido ao excesso de oferta, e a outra são as exportações, que sofrem com a diminuição da atividade econômica internacional, particularmente na Europa. De acordo com um recente relatório do Fundo Monetário Internacional, a segunda maior economia do planeta vai manter em 2015 a trajetória de desaceleração devido à redução dos investimentos. O FMI reduziu nesta terça-feira em 0,3 ponto percentual sua previsão de crescimento da China para 2015, cujo PIB deve avançar 6,8%, o mais baixo registrado no país nos últimos 25 anos. O governo chinês insiste que deve reequilibrar o modelo econômico para que seja sustentável. Para isso, adotou medidas como limitação aos monopólios públicos, as dívidas dos governos locais e a excessiva capacidade industrial, estimulando ao mesmo tempo o consumo interno, apesar de isso implicar em crescimento moderado. E no Brasil, parece que 2015 vai ser um ano difícil. O FMI, Fundo Monetário Internacional, reduziu a previsão de crescimento do país para apenas 0,3%. O Fundo Monetário Internacional reduziu drasticamente a expectativa de crescimento para o Brasil em 2015. O Produto Interno Bruto brasileiro, que é a soma de tudo que é produzido pelo país, deve avançar apenas 0,3%. Em um relatório divulgado em outubro, o FMI havia informado uma expectativa de crescimento de 1,4%. O fundo reduziu a expectativa para toda a América Latina, que no conjunto deve crescer 1,3% em 2015 e 2,3% em 2016. Ainda de acordo com o FMI, as economias emergentes devem sofrer o impacto de 3 fatores simultâneos: a desaceleração na China, as perspectivas ruins para a Rússia e as revisões para baixo do crescimento nas exportações de matérias-primas. Para a China, a previsão é de um crescimento de 6,8%, o mais baixo registrado no país em 25 anos. O fundo também revisou para baixo as previsões de crescimento global, apesar do impulso proporcionado pela queda dos preços do petróleo nos países importadores. O PIB mundial deve avançar 3,5% este ano e 3,7% em 2016, com uma redução de 0,3 ponto em relação aos percentuais anunciados em outubro. O governo federal decretou que vai aumentar o imposto sobre as operações financeiras, o IOF, que é pago pelas pessoas que fazem empréstimos em bancos. A taxa passa de 1,5% para 3% ao ano. Com essa medida, o governo espera arrecadar mais de 7 bilhões de reais. Essa alteração passa a valer a partir desta quinta-feira, segundo o Diário Oficial. Outras ações, como o aumento de tributos sobre o combustível e produtos importados, foram anunciadas também no início desta semana pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Quarta-feira de chuva em grande parte da região sul do país. O sol aparece entre nuvens em uma pequena área do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, o céu fica nublado com possibilidade de chuva. A máxima hoje em Porto Alegre é de 28 graus. Chove também em algumas áreas da região sudeste. O dia fica instável e pancadas de chuva estão previstas para o período da tarde em quase todo o estado de São Paulo, sudoeste de Minas e região serrana do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, o sol predomina. A máxima hoje em Belo Horizonte é de 30 graus. Muitas nuvens encobrem também a região centro-oeste. Nebulosidade variável e pancadas de chuva podem ocorrer à tarde em uma pequena área do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região, o céu fica nublado, podendo chover a qualquer momento. Os termômetros marcam 35 graus em Campo Grande.
No norte do país, deve chover em toda a região. O sol aparece entre nebulosidade variável em Roraima. Nas demais áreas, muitas nuvens e possibilidade de chuva. Em Palmas, a máxima hoje é de 31 graus. O tempo fica instável no litoral da Bahia ao Rio Grande do Norte. O sol predomina apenas em algumas áreas da Bahia. Em todo o restante da região nordeste, o céu fica nublado e tem possibilidade de chuva. Em Recife, a máxima hoje é de 30 graus. No próximo mês, a Igreja Católica terá um novo cardeal, especialista em imigração. Francesco Montenegro dedicou a maior parte da vida dele em prol dos migrantes que saem de suas terras em busca de uma vida melhor e mais humana. Quando o Papa Francisco viajou para a ilha de Lampedusa, na Itália, o arcebispo Francesco Montenegro o acompanhou. Ele descobriu recentemente que se tornaria cardeal no dia 14 de fevereiro. Quando eu descobri, foi um grande choque. Eu acho que não foi por me dizer que fui escolhido, mas sim por me tornar cardeal na área onde eu moro e trabalho. A diocese dele fica no sul da Itália. Em 2014, cerca de 170 mil imigrantes ilegais, a maioria da África, chegaram na esperança de ficar por lá. A imigração é agora um debate internacional. Após os ataques terroristas de Paris, alguns líderes franceses pediram medidas de fronteira mais limitadas, especificamente em relação ao Acordo de Schengen, que permite mover-se livremente em 26 países europeus. Eu não concordo com o encerramento das fronteiras. Eu acho que a história é seguir outra direção. Há cerca de 230 a 250 milhões de imigrantes no mundo. Se fosse para fechar todas as portas e todas as janelas, para onde essas pessoas iriam? Antes de se tornar cardeal, Francesco é presidente da Fundação para os Migrantes da Itália. Ele dedicou a maior parte de seus esforços para ajudar os migrantes, que deixam seus países devastados pela guerra em busca de uma vida melhor. A seguir, Suíça recebe feira de relógios de luxo. E também, Bulgária estuda extraditar francês vinculado aos irmãos Kouachi.